Provérbio de Salomão, capítulo de número 30, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu queria agradecer aos irmãos por poder estar aqui nessa noite, nesse culto de quarta-feira, nosso culto de ensinamento bíblico. É um culto muito bom, um culto muito importante, né? E nesse culto a gente vem aprender, nesse culto a gente se reúne para a gente crescer. Eu aprendo com os irmãos aprendem comigo, e a gente aprende uns com os outros, e Deus, Ele nos abençoa assim. Eu não estou vindo aqui nessa noite pregar uma mensagem de fogo, não estou vindo pregar uma mensagem de glória a Deus, de aleluia, mas uma mensagem de orientação, uma mensagem de ensinamento. Eu prego primeiramente para mim nessa noite e depois também para os meus irmãos. Provérbios capítulo 30, versículo de número 8 e o versículo de número 9 para a nossa meditação. Quantos encontraram o texto bíblico, diga amém. Amém. Diz assim: afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa, não me des nem a pobreza, nem a riqueza, mantenha-me do pão da minha porção acostumada, para que porventura de farto te não negue e diga: quem é o Senhor? Ou que empobrecendo venha a furtar e lance mão do nome de Deus. Vou ler novamente, versículo 8: afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa, não me des nem a pobreza, nem a riqueza, mantenha-me do pão da minha porção acostumada, para que porventura de farto te não negue e diga: quem é o Senhor? Ou que empobrecendo venha a furtar e lance mão do nome de Deus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Glórias a Deus. Irmãos, eu quero nessa noite estar apontando alguns pontos com os irmãos aqui sobre o tema: como ter uma vida financeira equilibrada. Como ter uma vida financeira equilibrada. Eu tive passando por alguns temas nessa tarde, conferindo. Eu sempre tenho no meu tablet e muitos outros esboços na minha casa. E às vezes no meio desses tantos esboços que a gente tem, às vezes tem alguns que em determinado momento ele acaba de certa forma nos despertando de uma forma diferente. E eu queria nessa noite estar deixando essa palavra no coração dos irmãos. E o nosso texto que nós acabamos de ler, ele vai demonstrar para nós exatamente a importância de nós termos uma vida equilibrada, longe da pobreza e longe também da riqueza. Observa que todos nós já ouviu falar ou conhece alguém que já ganhou ou ganha muito dinheiro, mas que perdeu tudo ou vive sempre endividado. Quer dizer, isso é uma coisa mais comum que a gente encontra por aí, e às vezes a gente fica impressionado quando a gente encontra com determinadas pessoas que o salário deles não é um salário mínimo, né? É um grande salário, que ganha muito dinheiro. Mas é engraçado que muitas dessas pessoas também, que eu conheço, que talvez você também conhece, muitas dessas pessoas que ganham muito também, são pessoas também que vivem uma vida endividadas, mas com muitas dívidas
e com muitas dificuldades. E o texto que nós lemos aqui, você observou, não sei se na sua Bíblia tem aí em Provérbios capítulo 30, mas aqui na minha Bíblia está dando as palavras de Agur, as palavras de Agur. Então, essa oração aqui de Agur vem nos falar sobre o perigo exatamente da pobreza, mas também o perigo também da riqueza, e chama a nossa atenção para que nós venhamos ter uma vida equilibrada. Por que é um perigo a pobreza? Porque muitos de nós que estamos aqui, irmãos, se nós entrarmos numa situação difícil, que vir faltar o pão, vir faltar a água, nós vamos começar a questionar aonde está Deus. Porque o que eu mais vejo acontecendo no meio de muitos cristãos, por exemplo, tem cristão que é inaceitável passar alguma dificuldade financeira. Não, porque o Deus que eu sirvo é o dono do mundo, é o dono do ouro e da prata, é o dono e disso e daquilo e tudo. Então, se ele entrar numa situação difícil, ele acaba se abatendo na fé, acaba se desviando do evangelho. Eu tenho falado com a minha esposa, como eu sou pastor dessa igreja, e eu conheço algumas pessoas aqui mais de perto, eu conheço pessoas aqui dentro dessa igreja, que eles só servem a Deus e eles só conseguem ser crente porque eles têm uma vida financeira abençoada. E eu já percebi na fala de alguns aqui dessa igreja, que quando a coisa aperta, você vê o desespero do ator. Ah, mas Deus não vai deixar acontecer isso, misericórdia, se acontecer isso, rapaz, misericórdia, até suicídio, e isso e aquilo e tudo. A gente vê o desespero na fala e na cara de muitas pessoas que nós temos aqui dentro. Por quê? Porque ele vê Deus como um bom negócio, ele vê Deus como um agente, um gerente de um banco, que toda vez que ele precisa, Deus está sempre emprestando para ele, modo de falar, e aí ele só consegue ser crente por causa disso. Mas acontece que a riqueza também ela é um perigo, e às vezes a pessoa, muitos de nós desejaríamos às vezes ser rico, pensando, poxa, se eu tivesse muito dinheiro, se eu fosse rico. E aí a pergunta que se faz é: se você fosse rico, ou se eu fosse tão rico assim, será que nós estaríamos também servindo a Deus, estaríamos na presença de Deus? Ou será que estaríamos só gastando nosso dinheiro para baixo e para cima, viajando para lá e para cá, longe de Deus e da casa de Deus e das coisas de Deus? Porque Jesus nos advertiu com respeito a isso, e um texto que você conhece muito, por exemplo, Jesus disse assim: não acumuleis tesouro na terra, mas acumuleis tesouro no céu. Aí a pergunta que se faz é: mas por que, Jesus, que nós devemos acumular tesouro no céu e não na terra? Aí Jesus responde: é porque aonde estiver o vosso tesouro, estará o vosso coração. Então a maior dificuldade de muitas pessoas em vir para a igreja, em servir a Deus, em fazer a vontade de Deus, é por causa da quantidade de dinheiro que eles têm. Porque o Deus de muita gente é o dinheiro que eles têm. Então o que é a orientação para nossas vidas aqui nessa noite? Viver de forma equilibrada, viver de forma moderada. E é isto que Agur ele vai deixar descrito para nós aqui. O versículo 8 ele diz: afasta de minha vaidade e a palavra mentirosa. Mas a observação, olha: não me des nem a pobreza e nem a riqueza, mas mantenha-me do pão da minha porção acostumada. Olha a oração desse homem, que ele está fazendo para Deus. Mas essa deveria ser a minha oração, a sua oração: Senhor, não me dê nem a pobreza e nem a riqueza, mas me mantém com o meu pão, com a minha água de costume que eu tenho, com a porção acostumada, para que porventura, de fato, te não negue e diga: quem é o Senhor? Começa a questionar Deus: por que Deus está deixando acontecer isso comigo? Para que de fato não venha a dizer quem é o Senhor, ou que empobrecendo venha
a furtar. Já pensou? Chegar ao ponto de roubar, furtar, a mão leve e lançar mão do nome de Deus. Então é importante a gente ter uma vida equilibrada. E uma das coisas que mais tem pegado muitas pessoas de surpresa nesses dias que nós estamos vivendo é o descontrole financeiro. Eu lembro que quando a irmã Vanilda estava aqui, uma coisa que ela sempre falava comigo: pastor Adalto, o senhor podia um dia dar um estudo na igreja e falar sobre essa questão financeira, falar sobre essa questão de controle financeiro, né? De ter um equilíbrio financeiro, porque eu percebo, dizia ela, que tem muita gente no nosso meio que eles não têm controle financeiro, só vivem em dívidas, em dívidas, em dívidas e mais dívidas. Então, e a gente sempre tenta arrumar um jeitinho, porque essas coisas não é fácil da gente falar sobre ela, porque eu acho que essa palavra, ela pega cada um de nós que estamos aqui. De certa forma ela acaba nos pegando de surpresa. Então, para a gente ter uma vida financeira, presbítero André, equilibrada, a primeira coisa que a gente tem que entender é que reconhecer que tudo que nós temos vem de Deus. Tudo que nós temos vem de Deus. Alguém tem dúvida disso? Será que eu estou falando para uma igreja que é tão ignorante, que não entende que tudo que nós temos, irmãos, vem de Deus? Eu queria te mostrar dois textos bíblicos. Primeiro, Ageu capítulo 2, o versículo de número 8, e depois o Salmo de número 24, versículo 1, porque esses textos, ele vai deixar para nós essa verdade no nosso coração. Às vezes tem pessoas que eles têm uma dificuldade de reconhecer o favor de Deus, de reconhecer a provisão de Deus, de reconhecer que se você tem um trabalho, é Deus que te abriu a porta. Se você tem saúde para trabalhar, é Deus que te deu saúde para trabalhar. Tem pessoas que têm dificuldade, e eu tenho medo dessas pessoas que pensam que tudo que tem é porque eles conseguiram com as próprias mãos dele e que não precisou de Deus em nenhum momento. Isso é uma grande mentira. Porque quando você lê Ageu capítulo 2, versículo 8, o profeta diz, Deus está dizendo através da boca dele: minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. O Salmo de número 24, que é um texto também que serve para a gente nesse primeiro ponto dessa mensagem. Olha o que diz o Salmo de número 24, o versículo 1, vai dizer para a gente: disse o Senhor, do Senhor é a terra e a sua plenitude, e todo mundo que nela habita. Então, do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Minha prata, minha é o ouro, diz o Senhor. Então a primeira coisa que nós devemos observar, que para a gente ter uma vida financeira equilibrada, nós temos que reconhecer que tudo que nós temos vem de Deus. Isso significa que não devemos depositar a nossa esperança no dinheiro ou posses, mas em Deus. É nele que nós devemos colocar nossa confiança. Às vezes o desespero, que a gente pensa, poxa, e se o dinheiro acabar? Mas aonde que está a nossa confiança? Eu vou mostrar alguns textos. Eu estou começando a receber inspiração aqui, e quando eu começo, vai vir tanto texto na cabeça da gente, que começa a mostrar para a gente algumas grandes verdades. Porque Deus não depende de mim, de você, para sustentar alguém. Quando Ele quer, Ele faz do jeito que Ele quer. Ele confunde o homem na sua sabedoria, porque Deus, Ele é Deus. Agora, interessante que nesse primeiro ponto, às vezes tem hora que Deus permite a gente passar por certa situação, para revelar para nós aonde está o nosso coração, aonde está a nossa fé. Nós estamos confiando em quem, irmão Adriano? Aonde que está a nossa confiança? É no dinheiro? Ah, o meu dinheiro
o versículo 17, olha o que ele vai dizer, palavras sábias do apóstolo Paulo, Diego, sabe, palavras sábias, no capítulo 6, versículo de número 17, quando o apóstolo Paulo vai dizer, manda aos ricos deste mundo, que não sejam altivos, nem ponham a esperança na riqueza, na incerteza da riqueza, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas, para que delas possamos gozar. Então aonde que deve estar nossa confiança? Em Deus, porque é de Deus que vem todas as coisas, é de Deus. E Deus, minha filha, para nos surpreender, eu acho interessante, abra sua Bíblia em 2 Reis capítulo 17, porque esse texto aqui, desculpa, 1 Reis capítulo 17, porque esse texto aqui, bastante conhecido da igreja, 1 Reis capítulo 17, bastante conhecido. A gente vê que surge um profeta na história de Israel. Qual que era o nome desse profeta? Elias. Elias aparece, Lucas, dentro desse cenário aqui, e ele profetiza, presbítero Márcio, que vai haver uma seca sobre Israel, 3 anos e meio de seca sobre Israel. Mas a gente vê o cuidado de Deus na vida daqueles que confiam nele, porque quando Elias, ele profetiza acerca dessa seca, Deus manda Elias para onde? Deus manda Elias para a beira de um rio chamado Querite. Elias fica ali e Deus ordena corvos, Deus ordena aves de rapina para alimentar Elias de manhã e de tarde. Elias foi bem cuidado na beira desse rio. Você observa que aqui nesse texto você vai observar que Elias é cuidado por Deus de uma forma tremenda. Por exemplo, 1 Reis capítulo 17, o versículo de número 3, vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado a corvo que ali te sustente, pois e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e os corvos lhe traziam pão com carne pela manhã, como também pão com carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados esses dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido mais chuva na terra. Mas Deus ordenou corvo. E eu quero acreditar, não vai chegar nesse ponto, mas eu quero acreditar que mesmo se as coisas vier apertar para alguns de nós aqui, Deus vai enviar corvos para poder alimentar aquele que confia nele, aquele que tem a sua fé nele, a sua confiança nele. Abner, observe o texto. Deus fala para Elias: desce para a beira do rio, eu já tenho preparado corvo para te alimentar. Eu não sei qual que é o corvo que Deus pode alimentar, pode usar para poder alimentar alguém, mas quando eu mostro para Deus que a minha confiança não está no dinheiro que eu tenho, na minha conta bancária gorda que eu tenho, mas que a minha confiança está nele, Deus tem capacidade e poder para ordenar ao corvo que alimente aquele que confia nele, porque Deus é um Deus de surpresa. Eu poderia pregar só nesse primeiro ponto aqui, porque dentro desse texto tem tanta revelação. Por exemplo, o rio seca, 3 anos e meio está chovendo. Aí sabe o que Deus fala para Elias? Só Deus faz uma coisa dessa, gente. Deus vira para ela, irmã Cleusa Lopes, e fala assim no versículo 8: então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai a Serepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que faça o que com você? Que te sustente. Mas quando você vai olhar para a situação dessa mulher viúva, o que essa mulher tinha, presbítero Henrique? Qual que era a situação financeira dessa mulher? Mas isso é
Elias chega lá todo, quem sabe ele falou, poxa, é uma viúva, talvez uma empresária, deve estar com a conta gorda no banco, nossa, eu vou lavar a égua, vai ser hoje, que aquela mulher deve ter dinheiro, até escondido debaixo do travesseiro, mas quando ele chega lá, o texto diz, versículo 10, então ele se levantou, e se foi para Serepta, chegando à porta da cidade, eis que estava ali, uma mulher viúva, apanhando lenha, olha o que ela estava, apanhando lenha, e ele o chamou, e lhe disse, traze-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água, que eu beba, e indo ela buscá-la, ele chamou ela e disse, traz-me agora também um pouco de pão na tua mão, porém ela disse, vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo eu tenho, senão somente um pouco de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos ou gravetos ou lenha, e vou preparar para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. Olha a situação dessa mulher. Mas Deus mandou Elias na casa dessa mulher, que não tinha nada a não ser uma farinha, o azeite, a conta de fazer um bolo para ela comer, mas o filho morrer, esperar a morte. Aquela mulher, ela estava totalmente sem esperança, mas Deus mandou Elias lá. Quem cuida, irmão? Onde que está a nossa confiança? Onde que está a nossa fé? Eu poderia citar tanto texto, porque aqui você vai perceber o texto bastante conhecido que nós conhecemos aqui, desse texto, é o texto do versículo 14. Elias vira para essa mulher e disse, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor derramar chuva sobre a terra. Até o dia, 3 anos e meio, Deus sustentou aquela viúva. 3 anos e meio, não faltou azeite, não faltou farinha dentro da casa daquela mulher. Por quê? Porque é Deus que cuida. Nós temos que tomar muito cuidado, irmão. Às vezes tem coisas que Deus permite para nos despertar, irmão. Nós estamos confiando muito nas nossas próprias forças e estamos esquecendo de confiar em Deus. E aqui no Antigo Testamento nós temos essas passagens. Eu poderia te citar várias. Por exemplo, a própria viúva da multiplicação de azeite é um exemplo também para a gente. Mas tem um texto aqui no Novo Testamento, abre aí para você ver, Mateus capítulo 6. O que Jesus disse nesse texto de Mateus capítulo número 6 para nós? Observa o que Jesus vai dizer a partir do versículo de número 25, Rosângela. O que Deus vai falar conosco, gente? Aonde você está pondo a sua fé? Pastor, meu dinheiro está quase acabando, eu estou desesperado. Pastor, se meu dinheiro acabar, o que eu vou fazer, pastor? Você está confiando em quem? O Deus que te chamou, o Deus da provisão, o Deus da providência. Ele é o dono do ouro, Ele é o dono da prata, o Deus todo-poderoso. Ele é o que tem cuidado de ti. A terra e toda a sua plenitude pertence a Ele. Mateus capítulo 6, Adriano, versículo de número 25, Jesus está dizendo, por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haver de comer, ou pelo que haver de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haver de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta. Olha para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiro, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais cuidados, ou muito mais valor do que elas? O versículo de número 34, Elias, vai dizer, versículo 33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Ele vai acrescentar sobre o seu pão,
equilibrada, a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é confiar em Deus. É confiar em Deus, primeira coisa. Segunda coisa, para se ter uma vida financeira equilibrada, reconheça que a avareza é um grande perigo. A avareza é um grande perigo. Agora, o que seria avareza? Será que nós temos pessoas avarentas? O que é uma pessoa avarenta? É aquela pessoa que ama um amor ardio ao dinheiro. Você sabe que tem muitas pessoas que ele é um mão de vaca. Tem muitas pessoas que ele é tão mão de vaca, por exemplo, que ele não tem fé de dizimar. Ele nunca tem fé de dar uma oferta numa igreja. É porque ele é um avarento. A confiança dele não está em Deus. Ele está confiando nos seus próprios recursos. O medo dele que se eu contribuir ou se eu dar, eu vou ficar sem. Só que a palavra de Deus nos adverte do perigo de ser um avarento. Então, o segundo ponto para a gente ter uma vida financeira equilibrada é reconhecer que a avareza, ela é um perigo, e a avareza, ela tem levado muita gente para o buraco. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, atenta para essa palavra de Paulo. Ele vai nos orientar acerca disso, quando ele diz assim: porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, nessa avareza, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. O amor ardio ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não estou dizendo, irmão, que ter dinheiro é pecado. Mas tem gente, irmãos, que ele tem uma avareza no coração dele tão grande. A pessoa avarenta, irmão, ele é uma pessoa que ele só pensa nele. A pessoa avarenta, irmão, ele é uma pessoa que ele não tem preocupação de ajudar ninguém. Para ele que os outros morram, mas ele, do dele, ele não tira para ajudar ninguém. Por quê? Porque é avarento. E a avareza, esse amor ardio ao dinheiro, ele faz com que muitas pessoas se afastam da fé. Eu conheço muitos casos de pessoas. Por que você parou de ir na igreja? Eu parei de ir na igreja porque o pastor começou a cobrar demais de mim, de dízimo, entendeu? E eu não concordo com dízimo, sabe? Aí eu preferi sair da igreja. Mas quando não é crente, como eu também quando não era crente, gasta com a droga, gasta com o churrasquinho dele, gasta com a maconha, gasta com a bebedeira, gasta com jogos de videogame. Irmão, eu vejo o caso de pessoas falar, eu acho absurdo. Como é que tem coragem de dar num jogo de videogame 200 contos, 180 contos, 300 pau, mas não tem coragem de dizimar, mas não tem coragem de ofertar? Mas vai lá, pega um CDzinho, paga 80, 100, 180, 150. Deus está me usando para falar para a igreja que hoje, irmão, se nós queremos ter uma vida financeira equilibrada, primeiro, vamos confiar em Deus. Mas segundo, irmão, não vamos dar lugar para a avareza. Sabe por quê? Porque a avareza é um perigo. E a avareza, ela é pecado. A avareza, ela é pecado. Lucas capítulo 12, versículo de número 15, o texto diz, Lucas capítulo 12, versículo de número 15, o texto vai dizer, amém, irmãos? Quem crê que Deus está falando aqui, diga amém. Lucas capítulo 12, versículo de número 15, o texto vai falar para nós. Nesse texto está dizendo, Jesus está falando, e disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Eita glória, hein? Acautelar, toma cuidado com a avareza, porque a vida de qualquer um de nós não consiste naquilo que nós possuímos. Porque a verdade é, irmãos, que do jeito que a gente chegou é do jeito que a gente vai,
A verdade é, irmão, vai fazer igual aconteceu aqui em Laranjeira. Outra juntou 2 casas, 2 empregos, conta gorda, 40 anos, 40 e poucos anos, bateu as botas e morreu. A mulher casou de novo, comprou um cavalo de um carro, agora está com outro homem, batendo para cima e para baixo. Eita glória! E a gente tem que tomar cuidado, deixar que Deus cuide de cada um de nós. Entender, meus amados irmãos, que a avareza não pode estar no coração do cristão. Se tiver alguém aqui hoje que você tem dificuldade de meter a mão no bolso, ou seja, para ajudar a obra de Deus, seja para ajudar as pessoas, ore em nome do Senhor Jesus. Não pense só em você mesmo, mas pense no seu próximo, porque amar o próximo é querer do próximo o mesmo que você quer para você mesmo, é querer também para o seu próximo. Então, para ter uma vida financeira equilibrada, eu tenho que reconhecer que a avareza, ela é um perigo. Terceiro ponto, para se ter uma vida financeira equilibrada, esse aqui: vença o consumismo. Será que nós temos pessoa aqui dentro da igreja? Alguém conhece alguém aqui da igreja que é doente? E a doença dela é isso aqui? Quem conhece? Levanta a mão assim, quem conhece? Eu conheço, eu vou levantar, eu conheço. Eu conheço pessoas, sabe, Neuza, que é assim, eu tenho que comprar. Gente, eu não consigo, nossa, o dia que eu saio, se eu não comprar, gente, eu tenho que comprar, nossa, eu passo até mal, eu entro numa loja, eu sinto compulsão, compra. Conhece alguém assim? Eu conheço. Então, para se ter uma vida financeira equilibrada, terceiro ponto é vencer o consumismo. Isaías capítulo 55, um texto que eu ouvia tanto quando me converti. Isaías capítulo 55, versículo de número 2, só uma interrogação, irmão. O texto diz: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Dai-me, ouve-me atentamente, e comei o que é bom, e a vossa alma e deleite com a gordura. Por que gastais o vosso dinheiro com aquilo que não é pão? Pessoas, irmão, esses dias eu fui fazer uma visita, e nessa visita que eu fui fazer, eu lembro que a irmã, eu comecei a falar com ela dessas coisas, ela começou a chorar. E ela chorou, ela falou comigo: pastor, ora por mim, porque eu não consigo. O marido dela falou para a filha dela: se a sua mãe sair para comprar, você me liga, me avisa. A pessoa não pode sair na rua, porque se eu sair na rua, eu compro. Pastor, isso é uma verdade? Isso acontece, pastor. Isso acontece, presbítero André, principalmente no meio de mulheres, irmão. A gente sempre costuma brincar, parece que as irmãs da igreja, parece que elas é igual a sintopeia, que fala uma sintopeia, né? Mas tem cheio de pé. Tem uns 10, 15 pares de pé. Não é verdade? Sabe? E às vezes a pessoa não atenta para isso, e a pessoa, quando a coisa aperta, essas pessoas são as primeiras, Sheila, a ficar desesperadas, são as primeiras a ficar sem chão, são as primeiras a pensar em desviar, pensar em suicidar, pensar: por que está acontecendo isso comigo e tal e tudo. Eu estou pregando sobre esse tema, como podemos ter uma vida financeira equilibrada. Então, vença o consumismo, cuidado com os consumos desenfreados, que é ineficaz para a satisfação, as necessidades da alma, não é só para a satisfação da necessidade da alma. Então tem um novo sistema de vida e de valores, irmão. Então, uma coisa interessante aqui, Mateus capítulo 16, Mateus capítulo de número 16, versículo de número 26,
sua alma. O que dará o homem em recompensa da sua alma? Outro texto que me chama a atenção, Eclesiastes capítulo 2, versículo de número 4, está dizendo, Eclesiastes capítulo de número 2, versículo de número 4, o texto vai dizer: fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz para mim hortas e jardins, e plantei neles árvores de toda espécie de fruto, fiz para mim tanques de água para regar com eles, e bosque em que reverdeciam as árvores, adquiri servos e servas, e tive servos nascidos em casa, também tive grandes possessão de vacas e ovelhas, mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Amontoei também para mim pratas e ouros e joias de reis e das províncias, provi-me de cantores e de cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, e de instrumento de música de toda sorte, e engrandecei-me e aumentei mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria, e em tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. Agora olha o que diz o versículo 5: e olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu trabalhando tinha feito, e eis que tudo era vaidade, aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Nós estamos falando de Salomão, irmão. Jesus falou que os lírios do campo, nem Salomão em toda a sua riqueza se vestiram como eles. Então, meus queridos, esse terceiro ponto aqui, vença o consumismo. Esse terceiro ponto aqui, vença o consumismo. Esse terceiro ponto, não deixe se vencer por isso. Ore a Deus, em nome de Jesus, compre só aquilo que for necessário, irmão. Amém, irmão? Compre só aquilo que for necessário, irmão. Em nome de Jesus, irmão. Para de ficar enchendo aquele guarda-roupa de tanto tamanho, de tanto sapato, de tanto sandália, de tantas roupas. Pare às vezes de ficar comprando coisas desnecessárias. Que tenhamos uma vida equilibrada. Não estou te privando de que você deva ter as suas coisas, não é isso. Mas tem coisas que não tem necessidade, que você nem usa, que às vezes a pessoa nem usa. Como alguém que falou comigo: eu tenho um cômodo na minha casa só de coisas que eu não uso. Então aqui, quarto ponto dessa mensagem, para a gente finalizar: entenda que a dívida, ela escraviza as pessoas. A dívida escraviza as pessoas. Provérbio capítulo de número 22, versículo de número 7. Provérbios capítulo de número 22, versículo de número 7. Esse texto está dizendo, Provérbio capítulo 22, versículo 7: o rico domina sobre os pobres, e os que tomam emprestado é servo do que empresta. Ô irmãos, que Deus nos ajude a entender nesse quarto ponto, que a dívida, ela escraviza as pessoas. Algumas coisas que provocam dívidas, por exemplo, compra com cartão de crédito, comprar crédito, cartão de crédito, comprar coisas sob o impulso do momento, para economizar, querer os que os outros têm,
não é verdade? Aí a pessoa acaba, sabe, entrando em dívida. Porque tem pessoas, irmão, que tem um defeito muito grande. Tudo que os outros têm, às vezes ele nem precisa, mas que ele quer ter. E ele acaba se endividando porque o fulano comprou, ele tem que comprar. E a pessoa acaba entrando no cartão de crédito, porque a pessoa pensa, poxa, eu tenho um cartão de crédito, 15 mil, 20 mil, 70 mil, né? Porque eu tenho amigos meus aqui da igreja que tem cartão de crédito de 80 mil. E aí a pessoa, poxa, é meu? Não, não é meu. Se a gente não tiver cuidado sobre isso, a gente vai se tornar um escravo da dívida. E como que é duro, irmão, a gente deitar com a cabeça da gente no travesseiro, pensar, meu Deus, como que eu vou fazer para pagar aquela dívida? Mas por que aconteceu isso? Porque a gente deixou de ter um equilíbrio na nossa vida financeira. Então a gente tem que entender que a dívida, ela tira a paz da pessoa, ela tira o sossego da pessoa, ela tira o lazer da pessoa, ela tira a comunhão da família, ela tira muitas coisas da família. Tem casamento que entra em turbulência por causa de dívida. Tem família que entra em colapso por causa de dívida. Porque a pessoa começa a comprar tudo, depois é uma chororó, uma choradeira, e ninguém é culpado pela má administração de ninguém. Aí daqui a pouco a gente prefere dever para homem do que dever para Deus. E eu sempre falo isso aqui, escuta, eu vou repetir isso. A vida de muita gente, irmão, não anda, sabe por quê? Ele prefere honrar compromisso com o homem do que com Deus. Não, para Deus pode ficar devendo. Quando estou falando para Deus, estou falando, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Dá a César pagar os seus impostos, mas dá a Deus é você devolver o seu dízimo, porque não é seu. O dízimo não é meu, não é seu. O dízimo será santo ao Senhor vosso Deus. Levítico capítulo 27. Agora o que acontece? Aí a pessoa cria tanta dívida. Eu já vi vários casos de pessoas dizendo, pastor, esse mês eu não tive condição de devolver o meu dízimo, pastor, sabe por quê? Porque é o seguinte, pastor, nossa menina, eu tive que pagar minhas contas primeiro. Aí a vida da pessoa fica só travada, só amarrada, só amarrada, só amarrada. A pessoa está sempre enrascada, enrascada, enrascada. Eu conheço gente há 10 anos dentro dessa igreja, que a vida não anda de jeito maneira, mas nunca honrou o altar, nunca quiseram. O altar não toma nada, o altar devolve quando você crê. O altar não toma, o altar devolve quando você crê. Agora o que acontece? A pessoa acaba se tornando escrava, e aí fica no aperto para lá e para cá, começa a avacalhar, a esposa começa a falar, isso é culpa sua, ou vice-versa, o pau quebra e tal e tudo. Mas irmãos, eu estou pregando sobre ter um equilíbrio na vida financeira. Não estou dizendo que você tem que ser rico e nem que ser pobre, mas ter equilíbrio na sua vida em nome do Senhor Jesus, irmão. Eu fecho aqui essa mensagem, que o quinto ponto dessa mensagem aqui é aprender a viver dentro do seu orçamento. Você quer ter uma vida financeira equilibrada? Então aprenda a viver dentro do seu orçamento. Sabe quando a gente quer? Porque muitos de nós, falando de mim também, a gente é assim. Nosso Deus, apareceu uma oportunidade aí, menino, eu não posso perder ela. Eu não estou na condição, mas eu não posso perder ela. Aí eu vou e me lasco na dívida, depois fico miando para pagar. Já aconteceu com você, comigo já. Não posso perder não. Aí lasca para pagar. É porque a pessoa deixa de viver a realidade dele e quer viver a realidade dos outros. Não adianta a gente querer viver a realidade dos outros. Irmão, viva a sua própria realidade. O seu orçamento é esse, a sua condição é essa. Não vai na cabeça de A, de B e de C, que tem uma condição financeira mais equilibrada. Se ele pode, eu também posso. Não, se ele pode, você não pode. Tem coisa que dá pra gente, tem coisa que não dá pra gente. É a mesma coisa, por exemplo, eu já sonhei várias vezes. Aí eu vou ali no Porteira Velha comer com a minha família. Não está no meu orçamento comer no Porteira Velha, pastor. Eu estou falando de mim. Aí meu irmão falou assim, não, mas vai na quinta, porque na quinta é só 40 por pessoa. É mais barato, fora a bebida.
Aí eu vou lá com 5. 4 vezes 5, né, Rafa? Você está rindo, né? 4 vezes 5, né, Lucas? Fora bebida, né? Fora bebida. Ah, mas é porque o meu amigo foi. De vez em quando, sabe, eu dou umas crises lá em casa. Aí de vez em quando eu falo assim, nossa, eu estou querendo sair para algum lugar chique. E as minhas meninas ficam doidas comigo. Aí eu saio parando tudo que é restaurante de vidro que eu vejo. Aí eu falo, eu vou entrar lá para... Elas nem entram. Aí eu chego lá, quando eu abro o cardápio assim, não dá não. Aí eu vou e entro. As meninas ficam bravas comigo. Fica invocada. Não vou nem entrar não. Aí eu passo de outra, passo. Não dá não. E eu já fiz isso de rodar e voltar para casa. Voltar para casa não vai ter jeito não. Tá feio. É igual o dia que no meu aniversário os meninos Nil me levou no Dona Maria do Sapão, lá em Betim, da mãe dele, né? Aí nós fomos à noite. A conta ficou barata, porque acho que era 8 pagantes. Então deu R$30 para cada um. Nós comemos gostoso, tropeirão, picanha, couve rasgada, arroz, aleluia. Se eu continuar falando assim, nosso Deus. Então o que acontece? Aí beleza, aí um dia eu falei assim, diz que o almoço é bom. Vão lá, Fabiano. Aí eu peguei a Fabiana e fui lá no almoço. Cheguei lá no almoço, aquela ilha enorme. Falei, nossa, muita opção. Aí fui lá. E aí vem aquele trem, você fica beliscando, pastor, põe um pedacinho disso, um pedacinho daquilo, com medo. E quando chegou lá, deu quase 60 pau. Falei, misericórdia, 2 comidas. E olha que se eu tivesse enchido o prato, que tinha dado os 200, se eu tivesse enchido mais ela. Falei, não é para mim. Então tem coisa que nós não podemos, irmão, se entregar. Viva a realidade sua, amém? Viva a realidade sua. Não viva dentro do orçamento dos outros, não. Aprende a viver dentro do seu orçamento. Se você ganha 1.000, não gaste 2.000. Se você ganha 2.000, não gaste 3.000, porque você vai se lascar. Você depois vai ficar abatida, chateada, chorororô. Aí dentro da igreja, triste, abatido, vai desviar, vai começar a questionar Deus, igual Arthur está dizendo assim, aqui, por quê? Então não faça isso. Deus que te abençoa, fica sobre os seus pés, quero orar por você. Último ponto aí, anota aí, você que está anotando, faça um planejamento, ou seja, um orçamento. O texto sugerido é Lucas 14, do 28 ao 32, lembra desse texto? Jesus falou, quem é que ao construir uma torre, não se assenta primeiro e vê quanto que vai gastar, para não correr o risco de começar a construir a torre e ter que parar no meio do caminho. É mais ou menos assim, ó. Olha o exemplo que eu vou dar aqui, ó. Eu conheço 2 casos. Eu conheço um caso de um amigo meu que mora aqui embaixo, aqui na Tapajós, que é ele, a esposa, Diego. Ele, a esposa e uma moça. Aí ele construiu uma casa, 1, 2, 3, de 4 andares com terraço. Ele, a esposa e a filha. Só que eu já saí da Deus e Amor, já tem 12 anos. A casa está lá do mesmo jeito, não conseguiu terminar. Está lá no 4º andar, na varanda, mas não conseguiu. Vou citar um exemplo no meio da minha família. Eu tenho parente no meio da casa da Fabiana, né, Fabiana? Construiu uma torre, o camarada, a esposa e 2 meninos. Não consegue acabar. Um trem enorme, pastor. Eu não sei para que tanto cômodo daquele jeito, para que tanto andar daquele jeito. Sabe que aí fica assim, meu Deus, meu sonho. Está igual minha mãe, 65 anos, 66, usa peça na perna, porque tem uma perna com peça. Meu sonho é construir um quarto lá em cima, me fazer uma escada para me subir. Custa para subir 2 degraus, 3 degraus da van que anda, irmão. E quer construir para subir a escada. Enquanto eu conheço uns velhos aqui perto de mim, que moravam no apartamento lá da sogra do Henrique, alugou uma outra casa aqui perto de mim, no andar de baixo, que não aguenta subir escada mais. Já está velho. E quando está velho, e quando eu falo de velho, estou falando de 80, 90 anos, que a minha fé que eu vou chegar lá, 100, sei lá, 150, sei lá, né? Então faça um planejamento.
liste todos os gastos fixos seus, liste todos os seus gastos eventuais, planeje viagem, passeio, etc. Planeje poupar e economizar. Amém, irmão? Quem recebe essa palavra?